Shalom, amado irmão, querida irmã. Estamos aqui iniciando mais um programa Sabedoria Bíblica pela TV Alfa Ômega. Queria até nesse instante pedir que você nos ajudasse a divulgar a nossa TV, para que essa mensagem chegue até o coração de muitos que estão necessitados, precisando se alimentar de uma palavra autêntica, de um evangelho puro. Então conto com a tua ajuda aí. Você que está curtindo o nosso programa, ajude a divulgar, para que cada vez mais esse programa tenha acesso a muitas pessoas, tá bom? Hoje nós vamos falar de um personagem muito bacana, eu gosto muito dele, embora ainda não tive o prazer de conhecê-lo. E eu falo isso porque eu espero conhecê-lo no céu, porque eu creio que ele foi salvo. De nome Zaqueu. E eu quero iniciar dizendo que nós vamos falar desse pequeno Zaqueu, e pequeno no sentido literal mesmo, porque a Bíblia nos fala que ele era de pequena estatura, mas as lições que nós aprendemos com ele, né? Primeiro preciso fazer um histórico rapidinho de quem era esse homem, que acabou se tornando um exemplo de quem quer mudar, quem quer e precisa de uma transformação. Ele era um publicano, e todo publicano eram aqueles que prestavam serviço para o Império, no nosso caso aqui para o Império Romano, e ele exercia uma função para ele importante, e para o reino também, para o Império Romano também, mas isso colocava ele em xeque diante da sociedade. Ele era um cobrador de impostos. Então, na visão dos judeus, qualquer publicano era considerado um traidor, alguém que estava disposto a servir o Império Romano, mesmo que isso causasse um desconforto para as pessoas, né, da sua linhagem, judeus. Então ele já tinha de pronto uma dificuldade junto à sociedade da época por exercer esse trabalho de cobrar impostos. E quero lembrá-los que os impostos cobrados pelos romanos naquela época, eles eram de certa maneira abusivos. Era cobrado impostos em demasia e não objetivando cobrar mais impostos de quem tem menos. Pelo contrário, se cobrava um valor de imposto realmente abusivo das menores classes. E eles tinham que praticamente trabalhar toda uma vida em prol de ofertar os impostos para o império. Como eu disse, existia uma rejeição da sociedade quanto a esses profissionais. E isso, queira ou não, a pessoa gostando do que fazia ou não, ninguém gosta de ficar sendo colocado à margem. E era o caso dele. Eu fico imaginando e fazendo uma alusão aqui da vida cotidiana de Zaqueu. Uma vida em que eu faço sempre uma alusão dizendo, as pessoas viam ele atravessando a calçada do lado direito e quando o viam, passavam para o lado esquerdo, não queriam contato, não queriam que não só Zaqueu, mas a sua família, alguém que fosse próximo, né? Então isso foi causando no interior, na alma de Zaqueu, um desconforto muito grande, porque todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer ser amado pelos outros. Quando você encontra uma rejeição contra a sua pessoa, você não fica feliz. Agora imagine isso de uma forma abundante, em que toda uma cidade virava as costas para ele. Esse isolamento foi sentido muito fortemente na vida de Zaqueu, ao ponto dele, num determinado momento, ficar tão numa posição de desconforto que ele ouve falar que Jesus
iria passar por Jericó. Então ele, nesse exato momento, ele resolve virar a chave, mudar todas as coisas. E para isso ele vai de encontro a Jesus. Nós vemos que no versículo 3, ele redobrou a visão da importância de Deus para ele e para a sua vida. Então diz o texto, e procurava ver quem era Jesus. Então ele tomou uma atitude de se aproximar de Jesus, querer saber quem era esse Jesus tão alardeado por todos. Ele, quem sabe, pensou no seu vazio de alma e disse, esse Jesus, será que ele pode preencher a minha vida? Será que ele tem o poder, como tantos falam acerca dele, de trazer alegria para mim, para minha família? Então, nós vemos que houve a procura de Zaqueu em querer conhecer esse Jesus. Depois, como eu falei logo nas primeiras palavras, ele tinha algumas limitações físicas, ele era um homem pequenino. E todos nós sabemos que já naquela época, quando Jesus visitou a Jericó, a fama de Jesus já tinha percorrido muitas aldeias, muitas cidades, e onde se falava, Jesus vai vir aqui hoje, existia um acúmulo de multidões para receber a palavra de Jesus, para vê-lo realizar toda sorte de milagres. Isso é uma verdade, muitos iam não tanto pela palavra que ele anunciava, mas iam atrás de vê-lo curar pessoas, né? Então, quando isso se apresenta diante de Zaqueu, ele ouve falar, Jesus vai vir aqui em Jericó, ele corre em direção à oportunidade de conhecer esse Jesus. Então, mas veja, que imaginamos assim uma situação, ele já está chegando perto da estrada onde Jesus chegaria, ele já vê um aglomerado de pessoas, então ele falou, como é que eu vou poder ver esse homem? Ele olhou para si mesmo, baixinho, e quem sabe uma multidão de altos na sua frente, ele não ia conseguir ter acesso a ele, nem às suas palavras, enfim. E naquele momento ele deixa que, a despeito da dificuldade que é, porque ele era um homem público, ele sobe numa árvore com a clara intenção de não medir consequências. Muitos poderiam passar, olhar ele e falar, olha lá o homem público, olha o cobrador de imposto em cima de uma árvore. Mas ele estava disposto a uma mudança, então ele não impediu que as suas limitações físicas o impedissem de ir ao encontro de Jesus, mesmo que fosse colocado numa situação vexatória a qual ele se permitiu, né? Depois nós vamos ver que ele teve uma visão na direção certa, porque o texto diz assim, ali havia de passar Jesus, então ele sabia onde procurar. Isso é importante quando a gente faz uma analogia sobre esse texto, que muitas pessoas saem batendo tudo quanto é porta, procuras, e muitas das procuras são fora de foco. Então vai procurar Jesus em lugares que não tem nada de Deus, às vezes só tem um nome, mas não tem uma vivência do Evangelho. Então são lugares que estão sendo abertos com outros intuitos, que de levar a palavra de Deus, de mostrar ao homem quem é Jesus de fato. Mas ele não, ele tinha um foco, uma determinação, ele suplantou os seus limites e agora estava na expectativa de Jesus passar. Ele se posicionou no lugar certo, na hora certa, para receber de Deus, quem sabe, o preenchimento da alma. E eu quero relatar para aqueles que não conhecem a história de Zaqueu, que o seu objetivo foi alcançado, porque Jesus, quando passa na direção de Zaqueu, ele enxerga ele, e muito mais do que aquele olhar físico, não só enxergou ele na árvore, mas enxergou o que estava dentro do coração daquele homem. E é tão maravilhoso quando Deus nos enxerga por completo,
ele transcende esse corpo, ele vai lá no profundo da alma e ele pode detectar a nossa necessidade. For assim com Zaqueu. Jesus começa a surpreender a todos, porque sem nunca tê-lo visto, o chama pelo seu nome. Aquele investimento que Zaqueu estava realizando naquela hora para conhecer esse Jesus, começa a ter um resultado magnífico, porque Jesus havia visto a ele. Jesus, depois, no momento seguinte, transformou o seu pensar, o seu agir, e por fim, Jesus completa a obra naquele homem, salvando a sua alma. Então, amados irmãos, veja que um pequeno homem pode nos trazer lições importantes. É preciso que nós começamos a observar as pequenas coisas também, viu? Eu quero te deixar à vontade para que você faça uma reflexão maior, te deixando aqui alguns pontos para que você possa se aprofundar na vida desse homem e na oportunidade ganha que ele teve ao vencer os seus limites, a estar determinado a essa mudança, tá ok? Que Deus possa te abençoar, que você seja um novo Zaqueu, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, porque assim você vai preencher a tua alma com tudo que você tem de necessidade. Fiquemos assim. Te encontro no próximo programa, na grande paz do Senhor Jesus.